Olá, está começando mais um Rio TV Debate. Hoje vamos falar sobre as perspectivas do turismo na capital, depois que a Prefeitura lançou o programa Rio de Janeiro a Janeiro e como a violência pode sabotar esse projeto. Estão conosco aqui na mesa Bayar Boatê, diretor executivo do Instituto de Pesquisas e Estudos do Turismo do Rio de Janeiro, e o economista Gilberto Braga, professor do IBMEC. Nós vamos começar mostrando uma reportagem que eu fiz sobre esse tema. Uma história que se repete há muitos anos. A cidade que encanta pela beleza também assusta por causa da violência. Mas apesar da violência sempre ser destaque no noticiário, os turistas continuam chegando em grande número. Só no Rock in Rio, 65% do público foram de fora do estado. Segundo o levantamento da Fundação Getúlio Vargas, o festival movimentou R$ 1,4 bilhão na economia da capital. Duas pesquisas recentes do Ministério do Turismo revelam que a situação do Rio não é tão ruim assim. Uma delas mostra que 6 em cada 10 pessoas que nunca estiveram na cidade gostariam de vir. A outra diz que 95% dos turistas recomendariam o Rio para amigos e familiares. Pensando em atrair mais turistas, a Prefeitura se aliou a empresários e montou um calendário com 100 eventos para 2018. O Rio de Janeiro a Janeiro tem o apoio do governo federal e pretende injetar R$ 6 bilhões na economia carioca, além de gerar 170 mil empregos. Olha, eu acho que esse calendário é a redenção aqui do nosso estado, da nossa cidade, porque nós saímos de uma Olimpíada de total sucesso. Eu diria a cidade, né, como um todo, não só a hotelaria, mas uma Olimpíadas realizada com absoluto sucesso, e dali para frente nós não tivemos nenhum investimento, nem federal, nem estadual, nem municipal, em promoção e divulgação da cidade. Então eu acho que esse calendário ele vem na hora certa e ele com certeza vai ampliar muito a ocupação da cidade, a vinda de turistas, o que reflete imediatamente no aumento de receitas. O grande desafio é aumentar a ocupação dos 56 mil quartos disponíveis na cidade desde as Olimpíadas. Eram 30 mil antes de 2016. Eu agradeço a presença de todos e, como vocês viram na reportagem, duas pesquisas mostram que parece que a violência não afeta tanto assim a percepção do turista aqui no Rio de Janeiro. Uma delas mostra que 95% dos turistas recomendariam novamente o Rio de Janeiro para amigos e parentes, e a outra diz que 6 em cada 10 pessoas que não conhecem o Rio gostariam de conhecer. Como é que o senhor vê esse resultado? Olha, a violência impacta muito no turismo no dia a dia, sobretudo como o produto é percebido nos principais mercados emissores. Só para você ter uma noção, o recente acontecimento da Rocinha gerou, na realidade, 1.453 matérias negativas sobre o Rio de Janeiro, que foram veiculadas em jornais europeus, norte-americanos, em blogs. Agora, é claro que aquele turista que já planejou a viagem com bastante antecedência e já está aqui, talvez ele não se dê conta, na realidade, dessa violência, porque ele não transita nessas áreas onde a violência urbana acontece. E como ele normalmente não tem acesso à rádio, não tem acesso à televisão, ele não se dá conta. Mas por exemplo, aquele turista de língua portuguesa, o português, por exemplo, se dá conta. Por exemplo, o fato da cidade ser extremamente violenta, isso tem, na verdade, gerado muitos problemas para os países de língua portuguesa e de língua espanhola. E, sobretudo, os nossos vizinhos aqui, que recebem muito essa informação negativa. Eu conversei com um turista espanhol, ele disse exatamente o contrário. Ele toma cuidados na hora de sair do hotel ou de sair de onde ele está hospedado. O senhor identifica isso aí nos seus estudos? Olha, normalmente, eu vou lhe ser franco, quando a gente pergunta para o turista quais são os principais problemas da cidade do Rio de Janeiro, ele normalmente não aponta a violência. Isso é verdade, você tem razão, não é a violência que vem em primeiro lugar. Há outros aspectos na realidade que são falados por ele, como sujeira da cidade, falta de sinalização turística, falta de informação turística. Há outros problemas na realidade que são mencionados. Porque normalmente o que acontece? Quando ele vem através de um pacote devidamente estruturado, ele tem um guia de turismo que o acompanha o tempo inteiro. Então esse guia normalmente tem como função não deixá-lo visitar locais que teoricamente poderiam gerar alguma experiência negativa para ele. O guia de turismo nesse sentido tem um papel fundamental.
Porque ele é, na realidade, o representante da cidade junto a esse grupo e junto a essas pessoas que visitam a cidade. Por isso é que a percepção dele, às vezes, é muito diferente. Professor Gilberto Braga, a violência faz com que as pessoas gastem menos dinheiro aqui no Rio de Janeiro? Certamente. Na verdade, a violência ela inibe a atividade econômica na medida em que ela desestimula que as pessoas se exponham publicamente. Então, quando você percebe uma onda de violência, você constata que as pessoas param de sair para jantar fora, de frequentar locais de entretenimento, e isso faz com que a renda encolha, ou seja, a economia tem uma circulação de dinheiro menor. Então, a violência, quando ela não é tratada ou quando ela não está isolada, e a gente pode discutir o impacto disso em algumas regiões de maior fluxo de pessoas, inclusive regiões turísticas do Rio de Janeiro, ela tem essa característica de fazer com que a percepção, sobretudo das pessoas, é de que estamos vivendo dentro de uma situação de perigo. Em perigo, eu não me exponho, eu não gasto, eu não saio de casa e, dessa maneira, eu não contribuo para pagar tributos, eu não contribuo para o comerciante ganhar, para quem produz uma atividade cultural ter público, e aí você tem um esvaziamento completo das regiões urbanas. O Rio de Janeiro, em particular, vive pequenos surtos, e ao mesmo tempo em que nós temos o medo, o cuidado, que é tradicional já de quem é do Rio de Janeiro, quem é o morador do Carioca em particular, para não se expor à violência, por outro lado, nós temos o paradigma de que, no exato momento do episódio da Rocinha, nós tivemos um evento como o Rock in Rio, que movimentou um público de 700 mil pessoas durante os dias de shows. Isso é uma contradição muito curiosa, porque, ao mesmo tempo que a gente tem o auge da violência representado na comunidade, uma favela do Rio de Janeiro, nós temos, do outro lado, o maior evento do Rio de Janeiro depois do Carnaval, que foi capaz de ser realizado sem nenhum incidente grave com relação à violência. Só pequenos furtos lá dentro da região de shows. Mas isso não tem a ver também com o local onde é realizado o evento e a maneira como as pessoas chegam ao evento? A maioria foi de metrô e BRT, sem ter que passar pela Rocinha? Sim, e muita gente também passa pela Rocinha, porque é um corredor que liga ali a Lagoa Barra, a Zona Sul, aquela região da Barra da Tijuca e Jacarepaguá, local onde se realizaram os shows. Então, num certo sentido, você tem razão, mas ao mesmo tempo existem pessoas que correram o risco e não aconteceu nenhum incidente. Então, isso mostra que essa dinâmica da violência, se ao mesmo tempo ela atrapalha, ela não chega a impedir. E, na verdade, a gente tem que discutir como tratar a violência, já que é impossível exterminá-la da noite para o dia, de tal maneira que ela tenha um impacto menor na vida econômica da cidade, mantendo a sua pujança e a sua continuidade dos negócios. Como a gente está falando de violência, eu gostaria de trazer aqui à discussão um tema que me chamou a atenção por conta desse massacre lá em Las Vegas. Veiculou-se uma notícia de que a cidade recebe por ano 36 milhões de turistas. O Rio de Janeiro recebeu, no ano passado, segundo o levantamento do Ministério do Turismo, 1.480.000 visitantes. Como é que se faz para o Rio chegar perto desse número? Começa com o senhor. Olha, o Brasil, infelizmente, não recebe nem sequer 1% de todos os fluxos internacionais que viajam pelo mundo. Nós recebemos exatamente 0,3%. Na realidade, falta um trabalho de marketing, falta um trabalho de venda da cidade do Rio de Janeiro. A prefeitura, infelizmente, tem estado ausente dos grandes eventos internacionais. O que aconteceu ultimamente foi que a verba que era, na realidade, utilizada pela Rio Tour para promover a cidade do Rio de Janeiro foi extremamente reduzida. Então, hoje a Rio Tour, por exemplo, não está presente nos grandes eventos internacionais. O que eu vou dizer para você é um problema muito grave para a cidade do Rio de Janeiro. Quer dizer, normalmente a prefeitura tem que fazer promoção institucional em todos os grandes eventos. Não há, na realidade, aumento de fluxo turístico se a gente não se promover. E a gente tem que se promover o tempo inteiro. Outra coisa também que eu queria voltar ao que você falou sobre segurança, quer dizer, falta um trabalho junto aos correspondentes estrangeiros.
Os correspondentes estrangeiros que moram na cidade do Rio de Janeiro, via de regra, eles se limitam a traduzir as informações que foram veiculadas em jornais brasileiros e mandar para os seus países de origem. Então, a informação que chega nos países de origem é sempre muito negativa. Tem que ser feito um trabalho junto aos correspondentes estrangeiros. Eles têm que ser reunidos pelo menos uma vez por mês. Para eles, tem que ser levados, na realidade, programas positivos da cidade do Rio de Janeiro. Nós, por exemplo, lá na Associação dos Embaixadores de Turismo do Rio de Janeiro, nós estamos desenvolvendo um programa junto ao Corpo Consular, reunindo os cônsules uma vez por mês e dando para eles, na realidade, informações positivas para o Rio de Janeiro. Por quê? Porque eles têm um papel fundamental. Eles enviam essas informações para os seus países de origem e, eventualmente, elas podem ser incluídas no que nós chamamos de Travel Advisory. O que é o Travel Advisory? Na realidade, é um aviso que os países criam para os seus habitantes, para o seu cidadão. Então, por exemplo, a França tem isso, os Estados Unidos tem isso, a Alemanha tem isso, a Austrália tem isso. Então, eles dizem se um destino é perigoso ou se não é perigoso, na realidade, para o seu turista. Como é que eles obtêm essa informação? Através das embaixadas e dos consulados. Os cônsules e os embaixadores mandam, na realidade, relatórios para os seus países de origem. Então, a gente está trabalhando um pouco o corpo consular. São, eu vou dizer para você, coisas extremamente baratas e que podem ser feitas, na realidade, para minimizar esse problema, por exemplo, da violência urbana. Obrigado. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Rio TV Debate, falando hoje sobre as perspectivas do turismo no Rio de Janeiro, depois que a Prefeitura lançou o projeto Rio de Janeiro a Janeiro. No bloco anterior eu fiz uma pergunta para os dois integrantes da mesa, só que o professor Gilberto Braga não pôde concluir, não pôde se manifestar por causa do nosso tempo. Então gostaria que o senhor respondesse agora. O Rio de Janeiro pode receber tantos turistas quanto, por exemplo, Las Vegas, que recebe 36 milhões ao ano, e a gente está aí na casa de 1,5 milhão? Na verdade, é preciso entender que o Rio de Janeiro ele é a porta de entrada ou de saída do turismo nacional. De cada 3 turistas, estatísticas mostram que um passa em algum momento pelo Rio de Janeiro. E depois dos Jogos Olímpicos de 2016, da Copa do Mundo, onde a cidade ficou muito exposta numa vitrine positiva, dado que foram eventos bem-sucedidos e venderam muito a imagem do Brasil e do Rio de Janeiro lá fora, é importante que o Rio de Janeiro não sucumba agora por conta dessas questões de violência. Hoje há uma inversão, uma pequena mudança no fluxo turístico mundial por conta do terrorismo. Não apenas Las Vegas, mas Paris, que é o principal destino turístico do mundo, e Londres sofreram, neste ano, atentados com mortes, e isso tudo tem um impacto na movimentação, ou seja, na escolha que as pessoas fazem dos locais que elas querem conhecer. Então existe um pequeno vácuo, uma lacuna a ser ocupada nessas rotas turísticas. O Brasil, e em particular o Rio de Janeiro, por ser o local mais conhecido do nosso país, deveria aproveitar esse momento para fazer uma campanha de atração dessas pessoas para a nossa cidade. E, infelizmente, a gente não vê, tanto do ponto de vista federal como estadual e municipal, ações inclusivas e efetivas para aproveitar esse momento, vamos dizer assim, apesar de um momento triste por conta da morte de pessoas inocentes, mas favorável para que o Brasil se apresente como uma rota alternativa e, portanto, possamos incrementar os negócios, a economia brasileira a partir do crescimento do turismo nacional. Maia Boatê, gostaria de fazer uma intervenção com relação ao que ele está falando. Professor, eu acho o seguinte, as Olimpíadas, momentaneamente, trouxeram, sem dúvida alguma, um resultado muito positivo para o produto Rio de Janeiro. Mas nada, absolutamente nada foi feito, nem pelas autoridades municipais, nem pelas autoridades estaduais, nem pelas autoridades federais, para aproveitar as Olimpíadas como se fosse, na realidade, algo que pudesse alavancar o turismo, tanto nacional e internacional. A prova disso é que nós tivemos uma alta estação, que começou em janeiro, reduzidíssima. A ocupação média dos hotéis hoje é de 20% a 30% na Barra da Tijuca. É essa a ocupação na Barra da Tijuca. Quer dizer, falta, eu volto a dizer, investimento em promoção. Quer dizer, a gente tinha que ter aproveitado que as Olimpíadas foram um grande evento, sem dúvida alguma, muito bem organizado, tudo funcionou muito bem. Foi muito bom para a cidade do Rio de Janeiro. Não havia, na realidade, nada melhor. Nada foi feito. Quer dizer, se perdeu, acabou ali, tinha que ter se aproveitado. Os outros países que sediaram Olimpíadas aproveitaram o grande evento para se promover através
através das Olimpíadas. E nós não o fizemos. Quer dizer, eu penso que falta um pouco de estratégia de marketing. Esse é um grande problema. Falta estratégia de marketing e falta, sobretudo, um plano municipal de turismo com metas e objetivos estabelecidos. Tudo tem que ter meta e objetivo. Tem que ser mensurável. A gente tem que aprender, a partir de hoje, que o turismo só funciona se ele for mensurável. Então a gente tem que saber. Eu concordo com você, mas eu acho que a gente precisa de um plano estratégico. Mais do que marketing, porque o Rio de Janeiro, pelas suas próprias belezas naturais, ele já se autopromove. As pessoas que vêm aqui, como a pesquisa que foi mencionada pelo Chapot, as pessoas levam uma impressão positiva e uma recomendação para os seus amigos, familiares, de que venham conhecer o Rio de Janeiro. Então a gente precisa, na verdade, entregar o que a gente planta, a gente não consegue colher. A gente tem uma semente, né, que é a nossa cidade, a beleza, os eventos culturais, e precisamos ter mais calendário turístico, talvez agora com essa proposta do Rio de janeiro a janeiro, com vários eventos, são 100 eventos estratégicos, nós tenhamos um calendário mais efetivo, mas eu me ressinto, por exemplo, de que você vai hoje a Buenos Aires, você em qualquer época do ano, você vai ter um show de tango, tanto turístico quanto mais, vamos dizer assim, local, mais tradicional. Se você vai para a Espanha, você vai ter dança típica. Se você vai para Portugal, você vai encontrar shows de fado. Então, você tem eventos que são permanentes. Pegamos o Rio de Janeiro, a gente vive de carnaval alguns meses, muito poucos, naquela corrida final do carnaval. Não temos um evento permanente de carnaval como atração turística. Se nós chegarmos hoje, agora aqui no Rio de Janeiro, um turista de fora, se ele não for para a quadra de escola de samba, e normalmente levado por algum conhecido, por um guia turístico, e mesmo assim, para entrar, ficar um pouquinho, conhecer, bater uma foto, tirar uma selfie e sair, ele não tem um evento arrumado, um evento. Nós temos a Cidade do Samba, por exemplo, que além de ser uma fábrica de produção cultural para o carnaval, para os desfiles, fica o resto do ano fechada. Você não tem um evento ali, uma sala de espetáculo para as escolas que já estão ali aproveitarem os seus próprios enredos e se apresentarem. Então, temos ali o Cais do Porto em frente, com uma série de armazéns, de galpões que poderiam ser adaptados para shows voltados para o turístico, e nós não utilizamos isso. Então falta esse evento, além do calendário itinerante de feiras, de gastronomia, ligado ao entretenimento, o nosso principal produto, que é o carnaval, que é o samba, ele parece que se ele não for uma coisa de raiz, voltada para uma coisa muito popular e de baixo custo, ele não é aceito, como se a gente tivesse que deixar o turista simplesmente com aquela visão muito estereotipada do carnaval brasileiro, né, de mulatas sambando com um showzinho de pandeiro, e não é isso. O carnaval é muito mais além disso e poderia ser uma das fontes de atração o ano inteiro para o Rio de Janeiro, e nós não nos aproveitamos disso, como as principais capitais turísticas mundiais fazem com as suas tradições e com seus espetáculos. Existe uma estimativa de que o programa Rio de Janeiro a Janeiro movimente 6 bilhões de reais na economia da cidade. Vocês acham que isso é uma estimativa muito grande, está abaixo do que se pode render ou não? Em demasia, não é? O programa de se criar 12 grandes eventos na cidade do Rio de Janeiro, ou seja, um grande evento a cada mês, e que no final vão ser quase 100 eventos, é muito bom para reduzir o problema da sazonalidade, da alta e da baixa estação. No entanto, ele foi equivocado. Por que ele foi equivocado? Porque nenhum calendário de evento pode partir de eventos que não estejam devidamente sedimentados. Não se pode, na realidade, criar um calendário de eventos no mês de setembro e querer, na realidade, que ele se transforme numa forma de atrair turistas. Ele não vai atrair turistas, pelo menos no primeiro ano. A ideia em si, a concepção é muito boa. Agora, quando a gente, por exemplo, quer atrair turistas internacionais, os operadores de turismo receptivo lançaram seus programas há um ano. Então, eles não vão poder se aproveitar, por exemplo, desse calendário que é lançado agora no mês de setembro. Todo o trabalho dos operadores de turismo receptivo, do turista internacional que nos visita, já foi feito com muita antecedência. Então, eu acho que a ideia em si é muito boa, no entanto, na realidade, teriam que ter misturado eventos já sedimentados com novos eventos.
Então, na minha opinião, o calendário, da forma como ele está feito, ele vai servir muito mais para o entretenimento da população local, para atrair eventualmente os estados vizinhos, ou eventualmente, enfim, a América do Sul, que normalmente é um turista que não se planeja, que não responde e que responde a uma promoção diferente de qualquer outro tipo de consumidor. Quer dizer, se você pensar, por exemplo, que esse calendário não vai atrair, sem dúvida alguma, europeus, não vai atrair, sem dúvida alguma, norte-americanos, nem asiáticos, cujo gasto per capita é muito maior. Só para você ter uma noção, claro, a Argentina é o maior mercado emissor de turistas para o Brasil. Não para o Rio de Janeiro, mas para o Brasil. Os norte-americanos são o maior mercado emissor para o Rio de Janeiro. Só para você ter uma noção, um turista argentino gasta em média $40 por dia. Um turista norte-americano gasta $145 por dia. Então, a gente tem que analisar os turistas não na forma quantitativa, mas sobretudo na forma qualitativa. Então, se esse calendário pretende ou pretendia atingir o mercado internacional ele não vai atingir. Professor Gilberto, com que o turista gasta dinheiro no Rio de Janeiro? Olha, o turista que gasta dinheiro com o pacote em si, ou seja, hospedagem e transporte aéreo, né, e mais a visita às instalações. E nessa visita às instalações turísticas, de uma forma geral, se a gente puder incluir aí os eventos culturais, então ele vai um dia a Lapa, vai assistir um espetáculo, vai fazer normalmente uma degustação de carnes numa churrascaria. Então ele vai buscar alguns diferenciais que a cidade tem e, de alguma forma, ele também é um grande comprador de souvenirs, ou seja, de lembranças que ele leva para a cidade dele, quadros, roupas, toalhas de praia, coisas voltadas com a nossa identidade cultural. Então esse é um turista que, de uma forma geral, vem para o Rio de Janeiro e tem esse gasto econômico. Agora, nós poderíamos potencializar mais essa despesa. Então, qualquer lugar do mundo que você vai também, se você compra, por exemplo, um quadro, você tem uma questão tributária de remessa, de confiança na entrega, que nós não temos no Rio de Janeiro e no Brasil. Então, se você compra alguma coisa aqui, você tem uma taxação absurda, mesmo para o estrangeiro. Ou seja, você viaja, o brasileiro que viaja para o exterior, se compra um produto local, ele tem um tax free, ou seja, que é a isenção do pagamento de tributos, quando ele privilegia a produção local. Deixa eu só lhe interromper, que é o que acontece na Argentina, por exemplo. Exatamente. Né? Eu já recebi dinheiro de volta lá. Exatamente. No Rio de Janeiro nós não temos isso, no Brasil não temos isso. Então, o estrangeiro paga a mesma carga escorchante de tributos que o brasileiro sofre diariamente. Então, ele desestimula a compra aqui e muita coisa na comparação entre comprar uma caneta no Brasil e comprar uma caneta lá fora, ele poderia estar comprando uma caneta feita com pedras nacionais semi-preciosas, a nossa caneta fica proibitiva em termos comparativos, porque ela custa muito mais caro do que uma caneta de marca que é vendida no exterior. Então, além disso, se ele compra um quadro, vai na Feira Hippie de Ipanema, lá aos domingos, e quer levar um quadro pintado de uma comunidade, de uma favela ou de uma orla de praia do Rio de Janeiro e quer remeter, nós não temos esse serviço. E se quiser arriscar pelos Correios, está arriscado não receber, porque nós não temos a confiança e a segurança na entrega. Então, nós não conseguimos expandir o nosso serviço, a nossa capacidade de geração econômica, tal qual existe nos outros países. Lá você compra um produto, você recebe em casa. Então você não precisa carregar aquilo na mala, não tem que ficar como um trambolho para cima e para baixo com essas questões. Então falta um pouco mais de iniciativa e falta efetivamente, como o Baiá colocou, fazer com que as coisas peguem. A iniciativa de janeiro a janeiro é muito boa, entretanto, tem vários eventos ali, eu tenho que concordar, é para o público local, não vai atrair turista de fora. Ok, professor, obrigado. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos já. De volta com o Rio TV Debate, falando hoje sobre os planos da Prefeitura para o turismo na capital. A Fundação Getúlio Vargas foi contratada para auxiliar o grupo de trabalho do programa Rio de Janeiro a Janeiro. Os estudos iniciais mostram que os 100 eventos que estão sendo planejados pela Prefeitura podem gerar 170 mil empregos no Rio de Janeiro. Professor Gilberto Braga, esse é um número otimista demais?
Mas eu diria que é um número dos sonhos, porque, na verdade, é difícil a gente avaliar se isso vai se materializar ou não, porque esses eventos eles são itinerantes. A maioria deles não são eventos permanentes, embora alguns eventos ocorram de forma, digamos assim, repetida nos mesmos locais, ou seja, Rio Centro, Orla Marítima, como os campeonatos esportivos feitos nas areias. Alguns eventos são recorrentes nos mesmos locais. Então, eventualmente, você consegue aproveitar um grupo de trabalhadores que já está ali alocado para que ele fique permanentemente nesses eventos. Agora, a tendência é que esse calendário ele não gere empregos permanentes. A maioria dos empregos são empregos temporários, como aconteceu agora, por exemplo, com o Rock in Rio, que gerou 20 mil empregos, mas foram empregos que, terminado o espetáculo, as pessoas foram todas desligadas. Então, não há a manutenção. É diferente, por exemplo, daquele emprego que é feito temporário na época de Natal, em que, tradicionalmente, de cada 4 temporários, um depois do Natal, das festas, acaba sendo efetivado e se torna permanente no emprego. Então, esses eventos, obviamente que a capacidade de manutenção é pequena, mas se você tiver 170 mil empregos ao tempo todo sendo gerados e flutuantes, ainda que não para as mesmas pessoas, isso será muito bom para o Rio de Janeiro. O senhor concorda com isso? O senhor acha que a gente consegue gerar 170 mil empregos no ano que vem? Eu concordo com o professor. Na realidade, são empregos temporários. Então, eu não sei de onde é que eles tiraram esse dado de que os eventos vão gerar 177 mil empregos. Eu acho que, na realidade, que esse dado aqui é um dado dos sonhos, como disse o professor, e são empregos temporários. A gente tem que se basear em empregos que garantam, na realidade, o problema da sazonalidade. Você sabe que, normalmente, uma cidade ela tem alta e baixa estação, e que na baixa estação, normalmente, as empresas reduzem os seus quadros operacionais. O nosso grande problema e a nossa grande preocupação tem que ser com esses momentos de baixa estação, onde a gente possa, na realidade, maximizar os empregos nessa época. E aí o dado aqui é um dado muito bom, quer dizer, marqueteiro, me desculpe, mas é um dado muito bom para fazer marketing da cidade do Rio de Janeiro, mas que a gente não tem, como o próprio professor disse, que é um especialista em economia, que a gente não tem, na realidade, como comprovar a existência desses novos empregos. A vocação natural do Rio de Janeiro é o turismo? Isso pode ajudar a desenvolver a cidade? Eu acho que sim. Eu, por exemplo, sou um apaixonado pelo Rio de Janeiro. Eu acho que todos nós adoramos a cidade do Rio de Janeiro, vivemos aqui. E o turismo pode ser uma solução efetiva para viabilizar economicamente a cidade do Rio de Janeiro. O problema eventual da violência, eu vou lhe dizer, trouxe, por exemplo, um problema para as comunidades onde se tinha implantado um programa de vivências culturais. Como o próprio professor disse, quer dizer, o que o turista quer quando ele visita uma cidade hoje é ter uma vivência cultural. Ele não quer só ficar hospedado num hotel, ele não quer só ir para um restaurante, ele quer saber como é que o carioca vive, ele quer ir para lá para se misturar com o carioca, ele quer subir numa comunidade, ele quer ir, na realidade, numa laje para ver como é que é essa experiência. E com isso a gente cortou, porque não sei se você sabe, Chapô, mas tinham sido feitos investimentos enormes, foram criadas pousadas, restaurantes, tours para essas comunidades. Então, para esses empresários que investiram também nessa área, eu vou dizer, eu estou torcendo para que a situação se resolva rapidamente, para que o turista possa ter novamente essa experiência. É uma experiência muito boa. A teleférico do Alemão, me permita só aduzir, está parado, né? E que chegou a ser uma grande atração turística, com filas de turistas, sobretudo nos fins de semana, para conhecerem a comunidade, subindo, se tornou uma atração e hoje é uma atração que praticamente não existe mais. Na verdade, ela está lá fisicamente, mas não funciona, né? Professor, essa sua lembrança foi excelente. Ali no Alemão, por exemplo, criaram uma feira de artesanato para os turistas. Tinha uma feira. Então, quando o turista subia no teleférico, ele parava num determinado lugar e podia comprar artesanato feito pela própria comunidade. Dentro do Alemão foram criados restaurantes. Foi criado, na realidade, uma coisa que talvez a gente não saiba, mas foi criado um dos melhores lugares para se tomar cervejas importadas. Tinha, na realidade, um restaurante só de cerveja. Tudo isso, hoje em dia, não pode mais ser movimentado. Tudo isso, hoje em dia, passa por um problema, enfim, que as pessoas não podem mais ir, não podem mais visitar. Mas eu acho, Chapô, que a gente tem que torcer, sobretudo, para que o Rio possa se recuperar rapidamente,
não é? E que as pessoas entendam que turismo só é importante se houver investimento em dinheiro. Vamos, na realidade, apelar para a prefeitura, para que ela invista dinheiro efetivamente. Só há turismo se houver investimento. E não só em promoção, investimento na infraestrutura do dia a dia. Eu vou lhe dar um exemplo, só na realidade para terminar. Nós temos um batalhão de policiamento de áreas turísticas da Polícia Militar. O batalhão não tem nem 400 pessoas. Como é que pode um batalhão com 400 pessoas, na realidade, cuidar do patrulhamento ostensivo da cidade do Rio de Janeiro? Então vamos fazer pequenos investimentos, são pequenas coisas na realidade. A gente, na realidade, eu acho o seguinte, um bom gestor, ele cuida de todos os pormenores. Ele não cuida só, na realidade, do glamour, dos eventos, ele cuida do dia a dia da cidade, do dia a dia do turismo. Falta estimular o turismo em outras áreas, além das tradicionais, como o Pão de Açúcar, a praia. Existem outros encantos no Rio de Janeiro, professor? Certamente, do ponto de vista econômico, nós temos aí a região serrana, a Costa Verde, toda aquela região lá que a gente chama de região dos lagos. Então, o turista hoje, ele que vem ao Rio de Janeiro, ele deve ser estimulado, por exemplo, a conhecer o Palácio Imperial em Petrópolis, a fazer degustação na fábrica de cerveja, conhecer a Casa do Santos Dumont. Então, existem rotas que precisam ser trabalhadas e que poderiam ser combinadas com aquele turista que vem para ficar no Rio de Janeiro. Então, ele ir passar uma noite em Petrópolis, conhecer o clima daquela região serrana e mesmo combinar a estadia dele aqui no Rio de Janeiro com a ida a Búzios e a região dos lagos, né? Então, na verdade, são tratados como rotas turísticas diferentes. E aí o turista que vem para o Rio de Janeiro, para o Brasil, ele já compra o pacote com data de entrada e data de saída no Rio de Janeiro. Se ele quiser ir a Búzios, ele tem que ir a Búzios numa van, percorrer, tirar meia dúzia de fotos e já acabou o tempo, ele faz uma refeição e volta para o Rio de Janeiro, porque ele já contratou a estadia no Rio de Janeiro e não em Búzios. Então, na verdade, a gente não tem esse pacote integrado para todo o Rio de Janeiro. No sul fluminense, nós temos ali a região do Parque Nacional de Itatiaia, com Penedo do lado. Existem vários locais no Rio de Janeiro que poderiam ser trabalhados e que ficam restritos, quando muito, ao turista regional, ao turista local, e não é oferecido como produto para o turista estrangeiro, que é aquele que mais gasta e que faz mais circular o dinheiro na economia. Nós estamos chegando ao final do programa, nós temos mais 2 minutinhos, eu vou guardar para que vocês possam fazer as suas considerações finais. Começa com o senhor professor, 1 minutinho. Olha, eu acho que a ideia do Rio de Janeiro a janeiro, ela é uma ideia que a gente tem que aplaudir, embora precise ser bastante aperfeiçoada. O simples fato da prefeitura ter conseguido se unir com grandes empresários, com grandes órgãos de mídia e com até ter conseguido verbas federais para a promoção do turismo, é um avanço para a nossa cidade, para o Rio de Janeiro. Então, nós precisamos trabalhar hoje, é que essa matriz se aperfeiçoe e que ela efetivamente não seja apenas um espasmo, não seja apenas um momento de reação porque houve a questão da Rocinha, os indicadores de violência cresceram. É preciso que isso seja efetivamente um plano estratégico, ou seja, todas essas ações inseridas dentro de um plano de desenvolvimento sustentável do turismo na nossa cidade e na nossa região. Obrigado. Bairro Boatê. Eu faço eco ao professor, o estado do Rio de Janeiro não é um estado de apenas uma cidade maravilhosa, é o estado de um conjunto de cidades maravilhosas. Nós temos, por exemplo, o Vale do Café, onde nós temos fazendas lindíssimas que podem ser visitadas. Só a gente tem que aproveitar esse momento que o turista já está no Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro é o principal portão de entrada de fluxos turísticos hoje no país. Só a gente tem que aproveitar isso e fazer com que ele conheça o estado como um todo. E, por outro lado, dizer o seguinte, eu também concordo que lançar um calendário com grandes eventos, 12 grandes eventos é muito bom, nós vamos aprimorar um pouco mais. Vamos aproveitar essa oportunidade em estar se discutindo esse calendário para que ele possa ser aprimorado e possa ser, sobretudo, estruturado. E vamos ouvir, sobretudo, os agentes de viagens, os hoteleiros, os organizadores de eventos. Não vamos criar, na realidade, calendários de eventos dentro de gabinetes. Vamos, na realidade, fazer com que isso possa ser discutido e compartilhado pelo chamado trade turístico, pela cadeia produtiva.
Eu agradeço novamente aos nossos convidados, professor Gilberto Braga e a Bayar Boatê, diretor executivo do Instituto de Pesquisas e Estudos do Turismo no Rio de Janeiro. Até a próxima edição do Rio TV Debate.